Oi, oi! Espero que esteja tudo bem com você, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou a Glê Negri. Nesta videoaula nós vamos fazer um projeto um pouco diferente do que a gente está acostumada a fazer aqui, que são os nossos amigurumis. Nós vamos fazer uma peça também de amigurumi, mas um chapéu. Olha que fofura! Um chapéuzinho estilo pescador ou bucket hat, como também é chamado. Eu vou ensinar nesta videoaula a fazer todo o passo a passo dele com este modelo de ursinho. Ficou mega fofo esse chapeuzinho, né, gente? Então, nós vamos aprender nesta videoaula a fazer ele num tamanho P, que é para criança de 6 a 12 meses. E nesta caracterização de ursinha. Eu mostro também na videoaula como fazer mais dois tamanhos. Mostro, né, quais as medidas para a gente fazer dois tamanhos, tamanho M e tamanho G. Você pode personalizar o seu chapeuzinho como você preferir, ou você também pode fazer estes que eu já deixei pronto, ó, de gatinho. Tem este de tubarão, que ficou muito charmoso, né? Ele é um pouquinho diferente, ó, porque a troca de cor dele é antes de começar a aba do chapeuzinho, ó. E este de cachorro, ele é o tamanho G, ele é para criança de 3 a 5 anos. Eu fiz ele para o meu filho. As medidas ficaram perfeitas, ficou muito lindo, gente. Então, se você quiser fazer uma dessas, você já sabe que já tem no passo a passo que eu faço bem detalhado. Vou deixar o link para minha lojinha com o PDF aqui embaixo na descrição desta videoaula. Lembrando que este chapéu, ele é bem fácil de fazer. Então, se você é iniciante, aproveite já para fazer essa peça e treinar o seu ponto do crochê. Você vai amar. Todo o material que eu usei, a referência de linha, agulha, que eu usei para fazer o chapéu, eu vou deixar aqui embaixo na descrição da videoaula e também no início da videoaula. Então, se você já gostou do nosso bucket hat, curte o vídeo. Se você é nova por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma videoaula. Vamos ao passo a passo. Chega de papo, né, gente? Vou mostrar agora o material que nós vamos precisar para fazer o chapéu. Um pouquinho de enchimento, nossa fibra siliconada, ou você também pode usar seus restinhos de fios. Agulha, podemos usar 3,25 ou 2,5. Agulha de tapeceiro, marcador de pontos, nossos alfinetes. Vamos precisar de uma fita métrica para a gente medir. Nós vamos fazer o chapéu por tamanho. Uma tesourinha. E as linhas que nós vamos usar é linha Amigurumi Soft. Então, nós vamos usar a cor 3087, que é esta cor. Vamos fazer o chapéu com esta cor. Vamos usar a cor 3081 para fazer o focinho do ursinho. Vamos usar a linha 3116 para fazer as bochechas. E nós vamos usar também a linha Amigurumi das linhas Círculo, a cor marrom, aliás, é brigadeiro, é a referência 7569. Essa é só para a gente fazer os bordados, então você pode usar uma marrom, né, uma escurinha que você tenha em casa. Não precisa comprar só para fazer o chapéu. Nós vamos começar o chapéu fazendo um anel mágico
E dentro deste anel mágico, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Fechamos o anel mágico, puxamos bem esta pontinha. Agora, só nesta carreira 2, eu faço um ponto baixíssimo, pegando o primeiro ponto que nós fizemos, ó, o primeiro ponto baixo. E seguimos fazendo agora 2 pontos baixos em cada ponto de base. Ficamos com 16 pontos no final. Já fiz um ponto, coloquei meu marcador, nós vamos fazer agora a carreira de número 3, um ponto baixo e um aumento. Repetimos essa sequência até o final. Ficamos no final dela com 24 pontos. Na carreira 4, nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos dividir o aumento inicial. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Agora, nós vamos seguir a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 7 vezes. Nós vamos fazer agora nas carreiras de pontos baixos par, né? As carreiras de aumento, nós vamos fazer uma divisão. Então, sempre quando houver ponto par, 2 pontos baixos, 4, 6, nós vamos dividir o primeiro ponto baixo. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento nesta carreira. Repetimos a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 7 vezes. E no final, nós vamos fazer mais um ponto baixo para finalizar a carreira. Então, vamos fazendo que a gente vai entendendo. Já fizemos, então, agora 7 vezes de 2 pontos baixos e um aumento, ó. Aqui no final, vai sobrar um ponto. E nós vamos fazer um ponto baixo, é o ponto que nós dividimos lá no início. Assim, nós finalizamos a carreira 4 com 32 pontos. A carreira 5, vamos fazer normalmente 3 pontos baixos e um aumento. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador ou 8 vezes. Ficamos no final dela com 40 pontos. Na próxima carreira, que é a carreira 6, nós vamos novamente dividir os aumentos. Nós vamos fazer, então, 2 pontos baixos e um aumento. E vamos fazer uma sequência de 7 vezes de 4 pontos baixos e um aumento. 7 vezes. 4 pontos baixos, um aumento, mais 6 vezes. 4 pontos baixos, um aumento. E agora, no final aqui, nós vamos fazer mais 2 pontos baixos, que são os pontos que sobraram lá do início que a gente fez a divisão. Vamos mudar o marcador e vamos fazer agora a carreira de número 7. Vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento.
Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos ficar com 56 pontos. Na carreira anterior, na 6, nós ficamos com 48 pontos. Na carreira 8, vamos dividir novamente. Nós teríamos que fazer 6 pontos baixos, então nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Nós dividimos então os 6 pontos do início e vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Depois nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento por 7 vezes. Então, nós vamos fazer agora a sequência de 6 pontos baixos e um aumento até chegar no final. Chegamos no final, vamos fazer agora 3 pontos baixos que restaram e nós finalizamos a carreira. Ficamos no final dela com 64 pontos. Completamos os 3 pontos que nós dividimos no início. E vamos fazer a carreira 9 de 7 pontos baixos e um aumento. Essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos ficar no final dela com 72 pontos. 7 pontos baixos, um aumento. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Na carreira 10, nós vamos dividir novamente. Nós vamos fazer 4 pontos baixos, 3, mais um, 4. Vamos fazer um aumento. Como nós tínhamos na carreira anterior 7 pontos baixos e um aumento, nós vamos fazer esta carreira de 8 pontos baixos e um aumento. Porém, nós vamos dividir os primeiros pontos. Então, por isso que a gente fez 4 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento 7 vezes. E no final, vamos fazer mais 4 pontos baixos para finalizar a carreira. Então, nós chegamos no final, ó, vamos fazer mais 4 pontos baixos e finalizamos a carreira. Ficamos nesta carreira com 80 pontos. Vamos fazer a carreira 11, 9 pontos baixos e um aumento. Essa sequência até chegar de volta no marcador. Ficamos no final dela com 88 pontos. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Repetimos até chegar de volta no marcador. Nesta videoaula, nós estamos fazendo um chapéu tamanho P, que é para criança entre 6 a 12 meses. Então, para chegar ao tamanho ideal de circunferência do chapéu, eu fiz até a carreira 11, onde nós fizemos 9 pontos baixos e um aumento. Se nós medimos, então, até esta carreira, nós chegamos a 11 centímetros e meio, que é o tamanho ideal para a gente começar a descer agora, fazer a parte de ponto sobre ponto e consiga o tamanho ideal para criança dessa idade, para tamanho P. Se você quiser fazer o chapéu tamanho M, que é para criança de 1 a 3 anos, você vai precisar fazer as carreiras de aumento até chegar mais ou menos 12 centímetros e meio, 13. Vamos trabalhar sempre sobre
medidas sobre este tamanho em centímetros, para a gente não errar. Se você estiver trabalhando com outro tipo de fio, né, um fio mais espesso, mais fino, então se você usar sempre pela medida, pelos centímetros, fazendo mais carreiras, menos carreiras, não tem erro. O tamanho vai ficar sempre bom. Se você for fazer para tamanho grande, que é para criança de 3 a 5 anos, você vai fazer as carreiras até chegar, mas as carreiras de aumento, eu digo, até chegar a 14,5, 15 centímetros, mais ou menos, né? Então, chegando neste tamanho, até 15 centímetros está ok. Já pode começar a descer e fazer a parte de ponto sobre ponto, para o tamanho grande. Então, nós vamos agora continuar fazendo o nosso modelo e depois eu explico também essa altura da cabeça, como a gente faz para a gente chegar num tamanho ideal. Então, vamos continuar fazendo o nosso chapéu, os pontos, as carreiras de ponto sobre ponto. Então, agora, se você estiver fazendo comigo tamanho P, é só você continuar o vídeo. Fazer as carreiras de ponto sobre ponto. No caso, nós vamos fazer 16 carreiras para chegar ao tamanho ideal. Depois eu mostro para vocês qual é o tamanho ideal também dessa altura para chapéu tamanho P. Se você estiver fazendo um outro tamanho, pause o vídeo, faça as carreiras de aumento até chegar no tamanho que você precisa e depois você volta para continuar fazendo esta finalização do chapéu. Chegamos no final das carreiras de ponto sobre ponto, vamos ver agora a medida. Então, para tamanho P, que é para bebê de 6 a 12 meses que nós estamos fazendo, a altura da cabeça padrão, mais ou menos, fica em torno de 7,5 a 8 centímetros, que é até a ponta da orelhinha. Então, essas 16 carreiras que nós fizemos está ok, né? Para este tamanho M. Se você estiver fazendo para tamanho, aliás, nós fizemos para tamanho P. Se você estiver fazendo para tamanho M, você vai fazer um pouquinho maior, uma carreira ou duas, porque essa medida não tem muita variação para criança pequena. Então, a altura pode chegar também até 8, 8,5, né? A altura para criança de 1 a 3 anos, que é o tamanho M. E para o tamanho G, para criança de 3 a 5 anos, você vai fazer até chegar a uma altura de 8,5 a 9 centímetros. Então, se você estiver fazendo comigo o tamanho P, é só continuar agora na videoaula. Se você estiver fazendo um outro tamanho, tamanho M ou G, faça então a altura necessária, pause o vídeo e depois você volta para a gente fazer a aba. Nós vamos agora então fazer a aba do chapéu. Vamos começar na carreira 28. Como nós paramos na carreira de aumento 9 pontos baixos e um aumento, nesta primeira carreira da aba nós vamos continuar os aumentos. Nós vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento. Vamos separar então os primeiros 10 pontos baixos, vamos fazer 5 pontos baixos, um aumento, depois a sequência de 10 pontos baixos e um aumento mais 7 vezes, e no final vamos fazer os 5 pontos baixos que faltaram do início. Se você estiver fazendo um outro tamanho, por exemplo, se você estiver fazendo o tamanho G, pode ser que você tenha parado na carreira de aumento de 11 pontos baixos e um aumento, como eu fiz. Eu fiz o tamanho G para o meu filho, que tem 3 anos e meio, e ficou perfeito. Então, eu parei os aumentos na carreira 13 com 11 pontos baixos e um aumento. Fiz os pontos sobre pontos, medi o tamanho que eu queria, continuei fazendo a aba. Na aba, então, eu começo agora com 12 pontos baixos e um aumento. Assim fica bem fácil. A aba sempre inicia nos aumentos onde nós paramos lá em cima no topo da cabeça no topo do chapéu, né? No topo da cabeça. Então, é só continuar
sempre os mesmos, a sequência de aumentos. Vamos continuar então o nosso chapéu tamanho P. Vamos fazer a carreira 28. Trabalhando na alça de trás, vamos fazer 5 pontos baixos. 5 pontos baixos. Vamos fazer agora um aumento. E agora nós vamos fazer a sequência de 10 pontos baixos e um aumento 7 vezes, sempre trabalhando na alça de trás nesta carreira. Dez pontos baixos, um aumento. Vamos repetir agora essa sequência até chegar de volta no marcador. Chegamos no final, vamos fazer agora 5 pontos baixos para finalizar a carreira. 4, 5. E nós finalizamos a carreira e ficamos com 96 pontos. Vamos fazer a carreira 29 de ponto sobre ponto, pegando normalmente as duas alcinhas do ponto, ó. Vamos fazer a carreira 30, 11 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 104 pontos. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Na carreira 31, agora nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir, 104 pontos baixos. Então, vamos fazendo até chegar de volta no marcador. Carreira 32, nós vamos fazer aumento. Então, nós vamos fazer 6 pontos baixos, 4, 5, 6. E vamos fazer agora um aumento. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 7 vezes de 12 pontos baixos e um aumento. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e um aumento. Vamos seguir essa sequência até o final. No final, faltarão 6 pontos baixos e nós vamos fazer para finalizar a carreira. Então, vamos seguir fazendo mais 6 vezes de 12 pontos baixos e um aumento. Finalizamos a nossa sequência de aumentos, agora vamos fazer mais 6 pontos baixos. Finalizamos a carreira 32 e ficamos com 112 pontos. Na carreira 33, nós vamos fazer agora ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir, 112 pontos. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Na carreira 34, nós vamos fazer 13 pontos baixos e um aumento. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos ficar no final dela com 120 pontos.
Vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. Carreira 35 e 36, sem aumentar e sem diminuir. 120 pontos baixos em cada. Então, vamos fazendo 2 carreiras e depois nós voltamos para continuar. Finalizamos, vamos fazer um arremate. Cortamos o fio, deixamos um pedaço bem pequeno. Puxamos, vamos colocar na nossa agulha de tapeceiro. Entramos com a agulha deixamos um ponto no próximo, do direito para o avesso. Puxamos um pouquinho, voltamos com a agulha na alça de trás do último ponto, pegando a terceira alça junto, ó, que é esse nozinho do ponto. Escondemos o fio lá dentro. Aqui a gente pode colocar um pinguinho de cola. Mesma coisa a gente faz com essa ponta do anel mágico aqui dentro. Nós vamos agora fazer a orelha do urso. Eu já fiz uma, nós vamos fazer mais uma igual. Então, vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Estou usando o mesmo fio que eu usei para fazer o chapéu. 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Lembrando que nós estamos fazendo o tema urso, né? Um ursinho, caracterizado com um ursinho. Vamos fazer a união com o primeiro aqui, com ponto baixíssimo. E agora na carreira 2 nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Ficamos com 12 pontos no final. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos com 18 pontos no final. Vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. Carreira 4 e 5 de 18 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Finalizamos as 2 orelhinhas. Nós vamos fazer agora o focinho. Vou usar o fio Amigurumi Soft, a cor 3081. Nós vamos colocar 7 pontos em anel mágico. Vamos fechar o anel mágico e vamos fazer a carreira 2 de aumento por todos os pontos. Vamos ficar com 14 pontos no final. Uma carreira somente de aumento.
4, 6, 8, 10, 12, mais uma vez, 14 pontos baixos. Vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto, carreira 3 e 4 de 14 pontos baixos. Finalizamos as 2 carreiras, cortamos o fio, deixamos um pedaço para nós prendermos no chapéu. Puxamos e vamos fazer o mesmo arremate que nós fizemos no final do chapéu. Colocamos nossa agulha no próximo ponto, pulamos um ponto, né, no próximo. Do direito para o avesso. Opa, desfiou o fio aqui. Vamos de novo. Cortamos na pontinha aqui quando desfia, para não abrir. Então, pulamos um ponto, colocamos no próximo e voltamos com a agulha na alcinha de trás do último ponto. Deixamos o fio aqui para usar depois para a gente costurar no chapéu. Vou fazer agora a bochecha do urso. Vamos fazer 2 rodelinhas para fazer a bochecha. Vamos usar o mesmo fio e a cor 3116. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no focinho, porém só a carreira 1 e 2. Vamos colocar 7 pontos em anel mágico. E vamos fazer a carreira 2, aumento por todos os pontos. Vamos ficar com 14 pontos no final. Cortamos o fio, deixamos um pedacinho para a gente prender e vamos fazer o arremate. Assim, nós vamos costurar no chapéu. Vamos fazer mais uma igual. 2 bochechas. Nós vamos agora posicionar as partes para nós fazermos a costura. As orelhas nós vamos posicionar contando 6 carreiras de distância do anel mágico. E nós vamos colocar elas na parte da frente, ó. Se nós dividirmos o chapéu, as orelhas ficam na parte da frente, ó, na metade para frente do chapéu. O focinho nós vamos posicionar bem centralizado, né, com as orelhas, deixando uma carreirinha de distância onde a gente começa a aba. E as bochechas também, vamos posicionar mais ou menos 1 ponto ou 2 de distância de cada lado do focinho, deixando uma carreirinha de onde nós começamos a fazer a aba. E um pouquinho acima do nariz, ó, do focinho, ó, na carreira de cima.
Nós também podemos usar a cola ao invés de costurar, uma cola universal. Ela é uma cola silicone líquido, então ela é fácil de aplicar. Ela não escorre. Podemos colocar um pouquinho de enchimento no focinho, como eu falei, eu estou usando aqui um restinho de linha. Eu já fiz a costura de uma das orelhinhas, eu vou costurar a outra para mostrar como eu faço. A costura do focinho nós podemos fazer usando somente a alcinha da frente, ó, para facilitar. E ao pegar o fio do chapéu, nós podemos usar também só as alcinhas da frente, ó. Daí não aparece o fio no avesso do chapéu. Como a gente está costurando com o fio clarinho da cor do focinho, né? Não aparece do outro lado. Desta forma, ó. Eu vou prender a bochecha com cola para mostrar como eu faço. Então, eu dei um nozinho, ó, nas duas pontinhas dos fios. Vou cortar bem curtinho. E vou colocar a cola. Eu gosto antes de marcar, ó. Eu marco onde eu vou posicionar para depois não mudar de lugar e não sujar com a cola. Então, coloco um alfinete marcando, né, onde eu posso colocar a peça depois. E agora eu coloco a cola na peça. Assim a gente não corre o risco de sujar a peça posicionando no lugar errado. Então, pressionamos bem, ó, apertamos e vamos deixar com o alfinete até secar. Alguns minutinhos já seca, essa cola seca bem rápido. Nós vamos agora fazer o bordado do nariz. Coloquei um fio na agulha de tapeceiro, estou usando o fio amigurumi, é a cor brigadeiro, a referência dela 7569. Eu vou começar colocando no focinho, ó, num buraquinho, para depois fazer o arremate. Saio em uma das marcações. Eu fiz um desenho de um V, ó, uma marcação de um V.
centralizando bem em cima e saindo embaixo no furinho do anel mágico. Esse eu já posso tirar. Deixo um pedacinho para depois fazer um arremate. Nós podemos usar o buraquinho do anel mágico para passar o fio. Então, como nós vamos passar várias vezes, usamos o buraquinho do anel mágico para ficar bem centralizado. Vamos agora preencher essa parte de cima. Agora, nessa segunda parte, nós vamos tentar sair com a agulha bem no meio do ponto, ó, para fechar. Vamos agora bordar os olhos. Já bordei um, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, nós estamos usando para bordar 2 carreirinhas e deixamos mais ou menos 2 pontos de distância do focinho. Estou bordando na mesma carreira onde finaliza a bochecha. Ó, usamos 2 carreirinhas para bordar, ó, pra gente ter mais altura do olho, né? Se a gente borda só em uma, ele fica muito pequeno. Passamos algumas vezes o fio. Na última vez, nós deixamos o fio para dentro. A gente dá um nozinho aqui e depois a gente pode colocar um pinguinho de cola para fazer o arremate. Finalizamos assim o nosso chapéu tamanho P, personalizado de ursinho.
Agora eu quero te dar uma dica para você fazer um chapéu sob medida. Você vai receber uma encomenda da sua cliente, você pode pedir para ela fazer a medida da circunferência da cabeça e também dessa altura até a pontinha da orelha. Como a gente mede a circunferência? Nós medimos assim, nesta posição aqui na testa. Esta é a circunferência da nossa cabeça, que depois vai dar a circunferência do chapéu. Esta medida. Tendo a circunferência, nós vamos dividir por 3. Este chapéuzinho que eu fiz para o meu filho, a circunferência dele é 50. Então, eu dividi 50 por 3, cheguei mais ou menos a 16,5, que é o tamanho do diâmetro. E o diâmetro nós medimos aqui, ó, no topo da cabeça. O diâmetro são as carreiras de aumento que nós vamos fazer. Então, nós vamos fazer carreiras de aumento até chegar no tamanho do diâmetro que a gente precisa. No meu caso, 16,5. E para ficar um tamanho bom, eu diminuo sempre de 16,5 do diâmetro 1 a 1,5 centímetros. Porque depois, com essa curvinha aqui, ele tende a abrir um pouco mais. Então, eu fiz as minhas carreiras de aumento aqui em cima até chegar a 15 centímetros, 1,5 centímetro a menos do que o diâmetro, né, que a gente chegou dividindo a circunferência por 3. E para chegar nessa altura, nós pegamos o diâmetro que a gente fez, eu fiz 15, né, de diâmetro, dividimos por 2. Então, essa altura ficou 7,5, mais ou menos, né, em torno de 7,5. Ó, 7,5 a 8 centímetros, fica um tamanho bom. Para fazer a aba, nós vamos continuar da carreira de aumentos onde nós paramos aqui em cima. Por exemplo, se eu fiz até a carreira de aumento 11 pontos baixos e um aumento, eu vou continuar aqui na aba com 12 pontos baixos e um aumento e finalizo ela igual como a gente tem na videoaula. Com essa dica para fazer sob medida, você pode fazer até um chapéuzinho para adulto. Bem bacana, né, gente? Então, não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Obrigada por me assistir até aqui, fique com Deus, um beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!